Imagine acordar num mundo onde o céu arde e o chão sob seus pés treme. Se um holocausto nuclear ocorresse, quais seriam os lugares mais perigosos da Terra? Embora nenhum local fosse seguro nesse cataclismo, algumas regiões enfrentariam mais devastação. Neste vídeo, exploramos um cenário arrepiante que assombra muitos. Numa terceira guerra nuclear, quais seriam os alvos principais do arsenal americano? Prepare-se para conhecer os alvos estratégicos que moldariam esse campo de batalha apocalíptico. Imagine, é 2024 e os Estados Unidos têm o segundo maior arsenal nuclear, com 5.044 armas prontas. Longe das 32.000 ogivas da Guerra Fria, ainda faz qualquer adversário pensar duas vezes. No passado, os Estados Unidos tinham monstros como a B-41, uma bomba de 25 megatons que iluminava o céu. Hoje, a arma mais poderosa dos Estados Unidos é a bomba B-83, com 1,2 megatons, mas pode ser aposentada em breve. Não se engane, o arsenal nuclear americano ainda pode devastar 25% da população e 66% da indústria dos rivais. Essa realidade sombria é o que McNamara chamou de destruição mutuamente assegurada. O conceito é simples, mas arrepiante. O poder dessas armas garante que nenhum líder racional iniciaria uma guerra nuclear. Então, que tipos de armas nucleares os Estados Unidos têm na manga? Primeiro, as ogivas estratégicas, armas de longo alcance e alto poder que intimidam qualquer adversário. Essas são a espinha dorsal da dissuasão nuclear americana. Depois, as armas nucleares táticas, ferramentas menores e mais flexíveis da guerra nuclear. Isso inclui bombas, mísseis e até projéteis de artilharia. A Federação de Cientistas Americanos estima que os Estados Unidos têm cerca de 100 dessas armas, todas bombas B-61 de rendimento variável. O Centro de Controle de Armas estima que os Estados Unidos têm 20 na Turquia, 15 na Bélgica, Holanda e Alemanha, e 35 na Itália. Por que estão espalhadas pela Europa, você pergunta? É tudo para dissuadir a agressão russa contra os aliados da OTAN. Essas armas nucleares táticas estão estrategicamente posicionadas para enviar uma mensagem clara. Qualquer ação contra nossos aliados será respondida com força esmagadora. A localização dessas armas também indica alguns dos principais alvos num conflito nuclear. A seguir, temos a Crimeia, um alvo que praticamente se desenha no mapa. Sebastopol, base da frota do Mar Negro da Rússia, é um dos poucos portos de águas quentes cruciais para o comércio russo. Em outra parte da península, Kerch também estaria na mira. Embora Kerch tenha visto batalhas ferozes na Segunda Guerra Mundial, não teve papel relevante na Guerra Fria. Hoje, a história é bem diferente. A ponte de Kerch transformou a cidade em um centro vital de suprimentos para forças russas na Ucrânia e no Mar Negro. A Ucrânia tentou destruir a ponte várias vezes sem sucesso, mas imagine uma bomba tática B-61 americana da base aérea Inka Klik na Turquia, ou uma ogiva de um míssil balístico intercontinental, ICBM, ou míssil balístico lançado por submarino, SLBM, obliterando-a. E isso mudaria o jogo completamente. Próximo, no continente russo, o porto de Novorossiysk é um alvo principal. Após ataques ucranianos com drones marítimos e mísseis expulsarem a frota do Mar Negro de Sebastopol, ela recuou para este porto. Depois, a Rostov-on-Don, local da rebelião Wagner, em junho de 2023. Esta cidade é candidata principal para as bombas nucleares táticas americanas na Turquia. Como sede do Distrito Militar Sul da Rússia e hub logístico vital, sua destruição seria um golpe duro às operações militares russas. Mais ao norte está outro alvo crucial, o enclave russo de Kaliningrado. Essa área pequena, mas estratégica, seria prioridade para as bombas B-61 dos Estados Unidos na Alemanha, Bélgica e Holanda. Kaliningrado é pequeno demais para o Trident II SLBM, que tem vários veículos de reentrada independentes. Os MIRVs seria alvo provável de uma bomba B-61 ou, se preciso, um ICBM com ogiva única. Atacar Kaliningrado por meios convencionais seria uma operação difícil. Já um ataque nuclear o destruiria com certeza. É uma das áreas mais fortificadas da Rússia. Entre 9.000 e 200.000 soldados estão estacionados lá. Mísseis, aeródromos, radares avançados e armas nucleares estão lá. As razões para a fortificação são óbvias. Kaliningrado, entre Polônia e Lituânia, só tem acesso marítimo à Rússia. A Rússia precisa dele para ameaçar a OTAN, e rotas no Báltico, agora um lago da OTAN. Um cenário nuclear tentaria remover Kaliningrado do tabuleiro. As bases russas na Bielorrússia também seriam alvo das armas nucleares táticas dos Estados Unidos na Europa.
ou um SLBM de submarino Ohio, se precisar de mais poder. Desde 2023, a Bielorrússia abriga armas nucleares táticas russas. A Rússia tem 3 bases permanentes na Bielorrússia. A primeira é a estação de radar Baranovich, a 50 quilômetros da cidade homônima. A segunda é o transmissor VLF Viliaika, perto da cidade de mesmo nome. A terceira é a base aérea de Baranovich, ao sul da cidade homônima. Se os Estados Unidos usassem um B-61 tático, as cidades próximas não sofreriam os piores efeitos. Mas ogivas estratégicas de 400 quilotons causariam mais danos e radiação. A cidade russa de São Petersburgo provavelmente seria alvo de uma arma nuclear estratégica. É o único enclave russo no Báltico e tem população de cerca de 5,6 milhões de pessoas, segundo o censo russo de 2021. Além da alta população e valor estratégico, é centro financeiro e industrial, sede do Distrito Militar Ocidental e da Marinha Russa, com base naval em Kronstadt. No extremo norte, Murmansk também seria alvo nuclear, com um Trident II SLBM via submarino Ohio sendo o meio ideal para o ataque. Apesar do declínio, tem uma população alta de cerca de 270 mil em 2021. A maior ao norte do Círculo Polar Ártico. Mais importante, a região de Murmansk abriga a base naval russa de Sevramorsk. Esta base é a sede da Frota do Norte da Rússia. O único porta-aviões russo, o problemático Almirante Kuznetsov, está em reparos em Murmansk desde 2018. A área é um centro de atividade submarina russa, principalmente na Baía de Okolnaya e base de Gadzievo. A região ganhou destaque como base do submarino do juízo final russo, o Belgorod, com seus torpedos Poseidon. Embora existam muitas razões para duvidar das alegações russas sobre o Belgorod e o Poseidon, destruir a infraestrutura submarina russa seria prioridade para os Estados Unidos num confronto nuclear. Isso limitaria a capacidade russa de retaliar com armas nucleares submarinas, ou assim, esperaria o alto comando americano. Para os Estados Unidos, a geografia russa obriga a concentração de recursos navais em poucas áreas. Outra seria a cidade portuária de Arkhangelsk, que teve uma reforma militar em 2018. A capacidade do porto aumentou com nova instalação de 31.500 metros quadrados internos e 300 mil metros quadrados externos. O novo centro logístico pode lidar com mais de 1 milhão de toneladas anuais para a Frota do Norte. A área também abriga uma base de mísseis e submarinos em Novorossiya. Moscou seria talvez o alvo de maior prioridade. Com 12,7 milhões de habitantes, é a maior cidade e capital da Rússia. Destruí-la faria mais que paralisar o governo e dizimar a população. É centro industrial e econômico, no meio da rede rodoviária federal. Destruir essa rede afetaria a economia, exército e governabilidade. Distritos siberianos ligam-se a Moscou por estrada, mas não entre si. Assim, Moscou atua como centro de poder na vasta Federação Russa. Sem isso, Sibéria e Cáucaso veriam chance de independência. Como o leste dos Urais é pouco povoado, os Estados Unidos não veriam necessidade de atacar alvos nessas vastas áreas selvagens. Porém, uma cidade no extremo oriente russo seria certamente um alvo: Vladivostok. A cidade tem cerca de 600 mil habitantes e é sede da Frota do Pacífico da Rússia. Vladivostok não é um porto de águas quentes, mas é um importante centro pesqueiro e comercial. Liga-se à Rússia europeia pela Transiberiana, sendo seu ponto inicial ou final, dependendo da direção. Destruir este porto forçaria o comércio russo no Pacífico a usar rotas mais longas e caras, prejudicando a economia. A Terceira Guerra Mundial, no entanto, envolveria mais que os Estados Unidos e a Rússia. Guerras mundiais são, por natureza, conflitos multipolares. A Rússia está formando alianças com países autoritários de ideologias semelhantes. China, Coreia do Norte e Irã têm sido cruciais. Esses países querem refazer a ordem mundial de forma mais autoritária e reduzir a influência dos Estados Unidos no cenário internacional. Sem aliança militar formal, cooperam cada vez mais em todas as áreas. Num cenário com a China, os Estados Unidos não têm armas nucleares táticas próximas, após retirá-las do Japão e Coreia do Sul. Portanto, usariam ogivas estratégicas. SLBMs de submarinos no Indo-Pacífico seriam a escolha provável.
Os Estados Unidos têm vantagem nuclear sobre a China, por isso esta iniciou uma expansão nuclear. O arsenal da China dobrou para 500 ogivas em 10 anos, e deve chegar a 1.500 até 2035, segundo especialistas. Esse número é similar ao que os Estados Unidos podem implantar sob o novo Tratado START. Porém, a China ainda está em desvantagem no momento. A maioria das armas nucleares chinesas são silos ICBM, com 120 novos perto de Yumen, Gansu. Esses podem ocultar atividades, mas são fáceis de localizar por satélite. A China não tem uma tríade nuclear madura como os Estados Unidos, limitando sua capacidade de retaliação. Pior, em janeiro de 2024, um escândalo militar alegou falhas nas tampas dos silos, impedindo lançamentos. A China construiu mais lançadores móveis de ICBM para compensar suas limitações terrestres. Bases importantes do arsenal nuclear chinês incluem o sul de Hunan, Yunnan, na fronteira sul, e partes do centro, com outros pontos espalhados, inclusive perto de Pequim. Todas essas bases seriam alvos, e Pequim seria visada mesmo sem concentrar ativos nucleares, por ser a capital da China. Também tem uma população elevada de cerca de 22 milhões de habitantes. Pequim é ainda um importante centro econômico e industrial. Destruí-la acabaria com grande parte da capacidade da China funcionar como Estado. Embora a maioria sejam ICBMs terrestres, a China tem uma tríade nuclear. E eliminar seus submarinos seria prioridade para os Estados Unidos. Por isso, a ilha de Hainan seria um dos primeiros alvos dos SLBMs americanos. A ilha abriga a base naval de Yulin, em seu extremo sul. Esta base abriga grande parte da frota submarina chinesa, incluindo o submarino tipo 094 classe Jing. A China possui apenas 6 desses. Mesmo assim, cada um é uma grande ameaça em guerra nuclear. Desde novembro de 2022, o tipo 094 porta mísseis JL-3, capazes de atingir os Estados Unidos do Mar do Sul da China. Eliminar esses submarinos seria, portanto, prioridade máxima. Yulin é o centro do poder chinês nessas águas disputadas, tornando-o alvo óbvio, mesmo sem outros motivos. Xangai certamente seria outro alvo. É a maior cidade da China, com quase 30 milhões de habitantes. É também o porto mais movimentado e um grande centro financeiro. Xangai também tem várias funções militares. É onde opera a infame Unidade de Guerra Cibernética 61.398. Este grupo do ELP está por trás dos ataques da Operação Shady Rat, que roubou segredos militares dos Estados Unidos. A área é crucial para o desenvolvimento naval da China, pois a ilha Changjing virou um polo de construção naval, incluindo apoio ao porta-aviões Fujian, o primeiro da China com sistema de lançamento por catapulta. Outro alvo provável seria a base de treinamento de Juri, na Mongólia Interior. Esta é a maior instalação militar da China. Notoriamente, inclui réplicas do centro de Taipei, incluindo o Palácio Presidencial de Taiwan. Curiosamente, também inclui uma cópia da Torre Eiffel. Como a área é isolada de centros civis, os militares do ZEUA não hesitariam em destruí-la num cenário já crítico. Uma terceira guerra mundial incluiria a Coreia do Norte, aliada da China. Seu programa nuclear é ameaçador, mas a Coreia do Norte não pode enfrentar os Estados Unidos numa guerra nuclear total. Estima-se que tenha 30 a 60 ogivas, mas não possui uma tríade nuclear. Seu único meio de lançamento são ICBMs terrestres. Alguns desses mísseis ameaçam o território americano. Remover esses mísseis seria prioridade para limitar retaliação. Os Estados Unidos provavelmente usariam SLBMs Trident como arma principal contra a Coreia do Norte. Pyongyang seria o primeiro alvo, como capital, maior centro populacional e área industrial, além de abrigar várias atividades militares. Outros alvos seriam os envolvidos no programa nuclear norte-coreano. A Coreia do Norte lança seus mísseis usando lançadores móveis. Estes são mais difíceis de localizar que silos, mas como usam combustível líquido, o lançamento leva mais tempo. Os Estados Unidos tentariam aproveitar isso e destruir primeiro os locais mais prováveis. A Coreia do Norte diz construir silos, mas isso não foi confirmado. Embora muitas bases sejam subterrâneas, um alvo provável seria a base de mísseis Hojongni, perto da fronteira chinesa. A Coreia do Norte parece estar equipando esta área para operar alguns de seus ICBMs. Estima-se que existam mais 20 dessas bases espalhadas pelos 3 cinturões de mísseis. O primeiro é o Cinturão Tático no sul, com sistemas de curto alcance para alvos no norte e centro da Coreia do Sul. O segundo é o Cinturão Operacional, que se estende entre Pyongyang e Monsan. Esses mísseis cobririam alvos mais distantes na região.
mas não o suficiente para atingir os Estados Unidos continental. O cinturão estratégico no norte do país abrigaria seus mísseis balísticos intercontinentais. Por isso, os Estados Unidos priorizariam o cinturão estratégico, mas quase toda a Coreia do Norte viraria alvo. Não tem a vantagem do tamanho como a Rússia e a China têm. Esse bombardeio também seria necessário para atingir as muitas bases subterrâneas da Coreia do Norte. Algumas foram confirmadas, mas muitas ainda estão ocultas para a inteligência americana. Como o Irã não tem armas nucleares, provavelmente não sofreria o pior do ataque. Porém, os Estados Unidos quereriam garantir que não pudessem aproveitar o vácuo de poder inevitável após um confronto nuclear. Teherã seria o primeiro alvo, por ser a capital e maior centro populacional do país. Outros alvos incluiriam instalações nucleares do Irã, como o complexo de Arak no oeste, o reator de pesquisa de Isfahan, os centros de enriquecimento de Fordow e Natanz, e a instalação de Ardakan, suspeita de poder produzir Yellow Cake. Algumas bases militares do Irã também seriam atacadas. Centenas de milhões morreriam nesses ataques combinados. Os Estados Unidos não impediriam totalmente a retaliação, mesmo com um ataque surpresa preciso. Então, milhões de americanos também morreriam. O mundo ficaria muito diferente após um ataque nuclear. E mesmo o vencedor perderia mais poder do que tinha antes, com a perda de milhões, a ruína da economia e os efeitos do inverno nuclear em jogo. Felizmente, só discutimos hipóteses num vídeo como este. Os Estados Unidos têm alvos prioritários num ataque nuclear contra inimigos, podemos supor quais, mas o mundo todo seria afetado. Não existe guerra nuclear de precisão. Que outros alvos seriam prioridade para os Estados Unidos numa terceira guerra mundial nuclear? Por quê e como atacariam? Não deixe de comentar abaixo. Curta o vídeo e inscreva-se para mais análises.